Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Para quem já conhece o conteúdo desse canal, eu trago algumas informações que vão acontecendo no dia a dia, apresento a minha opinião e deixo aberto para que você possa manifestar uma opinião que seja discordante da minha ou até que contribua com a minha opinião, para que eu possa também provocar minha reflexão e, quem sabe, evoluir numa discussão, num diálogo mais democrático. Hoje eu queria trazer um tema um pouco delicado, mas que me provocou um certo espanto, que assim que eu abri a rede social, me deparo que um comediante foi condenado por conta do seu trabalho, da característica do seu trabalho, a 8 anos de prisão em regime fechado pela justiça e uma multa milionária. Para quem não conhece, o humorista se chama Léo Lins, ele trabalha com humor negro, né, aonde ele se utiliza das peculiaridades de grupos de pessoas para fazer piadas. Então nós estamos falando que ele faz piadas com as características de cada grupo. Dos grupos dos orientais, dos negros, dos portadores de nanismo, das crianças especiais, das crianças sindrômicas, das pessoas é, homossexuais, né, do rico, do pobre, e por aí vai. E ele foi condenado porque foi acusado de que ele incentiva as pessoas a uma polarização ou a uma agressão, né, por conta de fazer brincadeiras com situações que a pessoa pode se sentir ofendida. Bom, gente, vamos lá. Uma vez que ele já se manifestou que o trabalho dele é com humor negro, portanto, não vai agradar a todos. É um grupo de pessoas. Assim como tem pessoas que gostam de rock e não gostam de funk, ou gostam de sertanejo e não gostam de pop, ele tem um segmento de comédia aonde vai agradar um grupo de pessoas. E que a característica dele é trabalhar com as peculiaridades de cada grupo, de cada tribo, né, de pessoas. Só consome quem quer, não é verdade? Ninguém é obrigado a assistir um vídeo dele, ninguém é obrigado a comprar o ingresso e assistir um teatro dele, né? Prestigiar uma apresentação dele. Se você não gosta desse tipo de conteúdo, basta você não consumir. O fato é que quando a gente se depara com isso, a gente começa a entrar num terreno um pouco delicado, que se trata do direito de você ter a liberdade de expressão. Quando você começa a condenar uma pessoa pelo fato de ela ter feito uma brincadeira, sem ser nominado para a pessoa diretamente, você está cerceando ela, você está retirando dela o direito de liberdade de expressão. É diferente de você fazer um comentário pejorativo ou uma piada nominando, né, direcionando para uma única pessoa. Ali, de fato, você está agredindo uma pessoa. Mas quando você está fazendo uma piada a um grupo de pessoas que você nem imagina, não está direcionada, eu acho um absurdo. Fazer piada com orientais não me ofende. Fazer piadas, acho que com negros, com brancos, com homossexuais, com deficientes físicos, não, acho que não ofende. A gente tem que saber discernir quando se trata de uma piada e quando se trata de uma ofensa. Se a gente for pensar sobre esse prisma, para quem conheceu os anos 80, né, Jô Soares, Ronald Golias e Chico Anísio estariam cancelados e presos há muito tempo, porque eles brincavam com todo tipo de segmento de pessoas, sejam homossexuais, sejam os nordestinos, sejam os orientais, os gordos, os ricos, os pobres.
Então, eu acho que nesse ponto de vista, nós poderíamos nos considerar mais evoluídos nos anos 80 do que hoje. Que os anos 80 eram recheados de brincadeiras aonde a gente sabia que aquilo não era uma ofensa, aquilo era uma brincadeira. Para quem viveu os anos dourados do Cacete e Planeta, né, do, do TV Pirata, sabe que a brincadeira era brincadeira, né? É, e hoje a gente vê que a gente já começa, se a gente continuar seguindo sobre esse caminho, a gente vai cada vez polarizar mais a mulher e o homem, o branco e o negro, o rico e o pobre, né, o homossexual e o heterossexual, né? Então a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que entender e respeitar o direito da liberdade de expressão. E se você não gosta daquele conteúdo, não consuma. Porque senão, daqui a pouco a gente não vai conseguir falar nada, a gente não vai conseguir expressar, não vai poder brincar, porque senão você pode ser acusado e você pode ser condenado por uma coisa que simplesmente foi uma brincadeira, né? Eu acho que a gente não pode deixar passar isso em branco. É importante a gente fazer essa reflexão e muitas vezes é isso que vai incentivar e piorar a polarização. A gente, quando nos manifestamos de que a gente não concorda com esse tipo de atitude, a gente preserva o nosso direito de manifestação e, e de liberdade de expressão. Essa é a minha opinião. Então, eu não compactuo com esse tipo de decisão. Eu acho que um comediante, ele tem total liberdade em cima do palco, de brincar com quem quer que seja, inclusive com oriental. Nunca me ofendeu as brincadeiras que é feito com oriental, de que nós somos desprovidos em relação à média do órgão genital. Isso não me incomoda de forma alguma. Assim como acho que não incomoda um negro falar de que ele tem um órgão genital acima da média. Assim como eu acho que não deveria ofender chamar uma pessoa, por exemplo, de loira burra, né? Não digo uma pessoa, mas denominar a loira como burra ou como o playboy filhinho de papai. Porque essas são brincadeiras, onde não é nominado a pessoa. É diferente alguém chegar e falar em meu nome e me ofender diretamente. Mas quando a pessoa está em cima do palco falando a respeito das características de um oriental, isso não me ofende de forma nenhuma, porque ele não está direcionando aquela agressão a mim. E se não for verdade, não tem por que eu me preocupar. Assim como não ofende falar a respeito do meu órgão genital, eu não levo em consideração também quando a pessoa fala que os japoneses são todos inteligentes. Isso não é. A verdade é que todos nós temos a mesma capacidade, é que muitas vezes o oriental ele acaba sendo um pouco mais disciplinado, né? Então, é lógico que ele vai ter resultados melhores, mas não significa que o oriental ele é provido de melhor inteligência. Não. Ele às vezes tem características que faz com que ele sobressaia pelo empenho que ele tem, né? E isso vale para tudo, né? A gente pode levar as coisas como brincadeira. Se for verdade, não tem por que ofender. Se for mentira, não tem por que ofender. A gente leva tudo numa boa. E aí a gente preserva o nosso direito de expressão. Eu vou falar a última coisa que eu achei um absurdo. Eu já vi pessoas criticando porque a pessoa falou criado mudo. Gente, criado mudo é um cômodo. Não é ofender o criado, né? É o nome que é dado a um cômodo que fica ao lado da cama, criado mudo. Ele não ofendendo ninguém. E já chegou ao absurdo de pessoas terem que pedir desculpa porque ofendeu outras pessoas porque se direcionou aquele objeto como criado mudo. A gente tem que parar com essas coisas que eu considero de pequena importância, quando a gente possui inúmeras outras coisas a se resolver num país tão grandioso como o Brasil e tão cheio de problemas. Eu acho que a gente tem que desviar a atenção disso
né, procurar discutir e ser contra, manifestar, ser contra esse tipo de decisão e exigir que as coisas sejam direcionadas para situações mais importantes. É esse meu ponto de vista, tá bom? Eu espero que você tenha curtido dessa discussão, que isso tenha te provocado uma reflexão. E se você concorda, você pode deixar um comentário. Se você discorda também, não tem problema, eu leio e faço a minha reflexão, e desde que seja de forma respeitosa, tá bom? Até o próximo vídeo, para que a gente possa discutir sobre outros temas. Beijo e abraço. Tchau.